A canoa chocou-se contra algo com um baque surdo, a madeira rangendo sob o impacto, quase jogando os dois para fora. Era uma pequena ilha, um punhado de rochas escuras e areia úmida emergindo como um sussurro de terra no meio do lago Elir, já bem mais próxima da margem leste. O ar gelado cheirava a algas e sal, o vento cortante trazendo som baixo das ondas que lambiam a borda. Kael esticou a mão rápido, segurando o corpo desajeitado de Liora antes que ela voasse da canoa, os dedos dela agarrando o braço dele em reflexo. Eles desembarcaram, os pés afundando na areia que sugava o calor do corpo. A escuridão os engolia, tornando quase impossível ver. Mas havia uma beleza ali, crua e silenciosa, no contorno indistinto das pedras contra o reflexo do céu negro cravejado de estrelas. Liora pisou firme no chão, o cabelo loiro colando no rosto úmido, seguida por Kael, que se equilibrava inseguro. Algo chamou sua atenção no centro da ilha, uma silhueta comprida, reta como uma lança, parecia brotar da terra, quase invisível na penumbra. Ele esticou as mãos, hesitante, sem certeza do que via, e tateou o ar frio até os dedos roçarem algo sólido. Uma clava, um marco. Não dava para ter certeza na escuridão, mas Kael fechou as mãos em torno da forma e puxou com força para cima, sentindo o peso se deslocar do solo lodoso para os seus braços. A madeira era áspera, quente ao toque, e no instante em que a ergueu, algo se conectou dentro dele, um estalo silencioso, como se uma parte adormecida de sua alma despertasse. Instintivamente, soube que o objeto estava ali, esperando por ele, um eco que ressoava em seus ossos. Ele balançou a cabeça, descartando o pensamento. O que quer que fosse, poderia ajudá-lo a guiar a canoa, ou defendê-los, talvez. Antes que pudesse examinar, um grito agudo cortou o ar, seguido do som de algo caindo na água, o que o fez dar um pulo na direção do barulho. Encontrou Liora caída na beirada do lago, o corpo meio submerso, a água escura salpicando ao redor. Ela estava bem. Rindo entre suspiros, havia tropeçado numa madeira fincada no chão, escondida na penumbra, enquanto andava para lá e para cá, empolgada com a música. Os dois riram, um som leve que carregava os últimos resquícios da amizade infantil ainda presente em seus corações, um fio de calor contra o frio da noite. Kael, estou encharcada e tá muito frio. Kael esfregou os braços dela com vigor, as mãos sentindo o tremor da pele gelada, e tirou a camisa rasgada para que ela se secasse, o tecido úmido pendendo pesado entre eles. Precisava entender o que estava acontecendo ali. Tateou os arredores com o novo apoio na mão, o peso firme guiando-o como um cego com sua bengala. Respondeu a madeira ao bater no objeto, um som seco que ecoou baixo na ilha. Kael aproximou-se com cuidado, o coração acelerando, e abaixou-se a fim de sentir o que era. Suas mãos encontraram o toco áspero, com os dedos seguiu o que pareciam ser cordas trançadas, esticadas e conectadas aqui e ali, vibrando sutilmente ao toque. Olha, é uma ponte, Afirmou, a voz empolgada cortando o silêncio. Estou olhando, Kael, mas não vejo nada. Respondeu ela, o tom brincalhão tingido de um riso abafado. Ele esticou o braço na direção da voz, e Liora segurou sua mão, os dedos frios e molhados contra os dele, enquanto estendia o outro braço para devolver a camisa encharcada, o pano pingando na areia. De mãos dadas, seguiram as cordas, os dedos entrelaçados apertando firme contra o balanço instável da ponte. O lago os cercava, um vazio negro que engolia qualquer luz, o ar pegajoso grudando na pele como uma névoa fria. As tábuas rangiam sob seus pés, o chiado das cordas misturando-se ao som das leves ondas ainda batendo abaixo, cada passo um teste de equilíbrio na escuridão. Foi quando uma nota diferente rompeu a melodia serena que pairava ao fundo, aguda, destoante, como um grito preso num fio de som que fez o ar vibrar. Uma luz branca acendeu-se na margem leste, um brilho puro que flutuou lentamente na direção deles, dançando como uma fada, o rastro tremeluzindo contra o céu.
Ela prosseguiu até atingir a ponta do cajado que Kael segurava. No instante em que ela o tocou, ele soube o que tinha nas mãos. Um cajado grosso, pesado, um artefato que parecia saído de mitos, a superfície quente pulsando sob seus dedos como se tivesse vida própria. Runas desgastadas pelo tempo enrolando-se ao seu redor, brilhando fracas sob o fulgor. O que é isso? Perguntou-lhe Ora, só agora vendo o cajado nas mãos do amigo. Kael não respondeu. Talvez fosse só sua mente infantil encantada por um novo brinquedo. Mas algo mais fundo sussurrava dentro dele, um eco que estremecia sua alma. O cajado também o segurava, por menor sentido que isso fizesse. A verdade é que ele não saberia responder se tentasse. O caminho agora se revelava, claro e iluminado, a luz branca dançando no cajado como uma chama viva. Kael o ergueu em riste, o brilho cortando a escuridão, guiando cada passo enquanto ajudava Liora a se equilibrar nas tábuas estreitas, o som das cordas chiando sob o peso deles, se misturando ao ruído do vento que gemia abaixo pelo lago. A ponte prosseguiu pelo que, para eles, pareceu uma eternidade, as tábuas corcoviando como um cavalo indomado a cada passo trêmulo que davam, o ranger da madeira ecoando como um choro preso nas cordas gastas. O lago sussurrava abaixo, as ondas batendo contra os pilares com um ritmo lento e hipnótico, enquanto o ar úmido se agarrava às roupas molhadas de Liora, trazendo um frio que arrepiava a pele exposta de Kael. Aos poucos, a linha da costa leste se desenhava no horizonte, um contorno irregular contra o céu negro, salpicado de estrelas que pareciam pulsar em silêncio. A melodia que os guiara havia cessado, restava apenas o canto áspero das cigarras cortando a noite, misturado ao gemido das cordas sob seus pés incertos e aos suspiros ocasionais de desconforto. Ao fim da ponte, quando o brilho do cajado finalmente alcançou a margem, uma figura emergiu da penumbra. Um menino meio gorducho, as bochechas coradas brilhando sob a luz, os olhos castanhos arregalados de incredulidade enquanto fitava os dois, a boca entreaberta como se as palavras tivessem fugido dele. Kael firmou o cajado no chão, o brilho branco iluminando o menino à frente, a luz dançando nas tábuas molhadas da ponte que ainda oscilavam sob seus pés. O ar frio da margem leste cortava como lâminas, carregado de umidade e do cheiro terroso dos seixos úmidos. Liora apertou a mão dele, os dedos gelados, mas firmes contra a palma áspera de Kael, enquanto dava um passo à frente, o cabelo loiro pingando água que reluzia como prata líquida sob o fulgor do cajado. O menino gorducho piscou rápido, esfregando os olhos com as costas da mão como se tentasse apagar um sonho, a túnica marrom amarrotada balançando com o vento que soprava em rajadas curtas. Quem são vocês? Perguntou, a voz rouca hesitando, um sopro de vapor escapando da boca no ar gelado da noite. O olhar fixo no menino. Como alguém tão jovem pode ter olhos tão pesados? Pensou Caius enquanto falava. Como conseguiram passar por aí? Um silêncio estranho pairou. Kael estreitou o olhar, o cajado firme na mão, a luz pulsando fraca enquanto media o estranho com uma expressão dura. Somos de vento. Disse, curto e seco, a voz carregada de cansaço e uma desconfiança que pesava como chumbo. Você é um deles. Um dos homens de armadura negra. O menino recuou um passo, quase tropeçando numa pedra solta, as mãos erguidas. Não. Eu sou Caius, de Zarentio. Meu pai. Disse, rápido demais, apontando para as sombras atrás. Foi ele quem enviou a luz. Liora soltou a mão de Kael e deu um passo à frente. O sorriso tímido se formou devagar, um raio de sol cortando a tempestade. Os olhos curiosos estudavam a novidade. A luz? Aquela que dançava como uma fada? Foi linda. Você viu ela vir até nós? A voz dela, leve e curiosa, subiu como um canto, e Caius relaxou os ombros, um sorriso bobo brotando no rosto redondo, os olhos castanhos brilhando com um toque de admiração ao ver a menina sair de trás do outro. Eu vi. Sim. Meu pai disse que era para guiar alguém, mas vocês são só crianças.
Ele riu. Um som quente e genuíno que ecoou na praia de Seixos, desafiando o frio que mordia o ar. Vocês parecem saídos de uma história, molhados, com esse cajado brilhante e tudo. Kael franziu a testa, o peso do cajado quente contra sua palma, a madeira vermelha pulsando como se respondesse ao toque. Gostaria que fosse uma história. Mas infelizmente é real. Estamos fugindo. A luz tremeluziu, como se sentisse a gravidade que carregava as palavras, e ele ergueu o olhar, fixo em Caius. Como sabiam onde estávamos? Caius parou de rir, os olhos arregalados agora brilhando com uma faísca de compreensão, o rosto se contorcendo num misto de surpresa e alívio. Fugindo? Então, vocês são os amigos que ele disse que viriam? Ele virou-se, a voz subindo num grito rouco por cima do ombro. Pai, eles chegaram. Bem-vindos! Exclamou Tauren, emergindo das sombras da margem com passos firmes, a capa vermelha esvoaçando como uma bandeira contra o vento litorâneo. Ele já sabia das notícias trazidas pelo filho, o olhar carregado de uma certeza tranquila, enquanto se aproximava, trazendo um cobertor seco nas mãos calejadas. Ofereceu a Liora com um gesto gentil, a lã espessa de ovelha exalando um cheiro quente de terra e lenha queimada. A menina, sem pestanejar, enrolou-se no tecido, o corpo trêmulo encontrando alívio contra o frio que a enrijecia, os dentes ainda batendo num tamborilar baixo. Faria melhor se tivesse se secado antes de molhar o cobertor, garota. Disse Tauren, um sorriso simpático curvando os lábios, os olhos enrugados brilhando com uma ternura que contrastava com sua postura endurecida. Tem uma muda de roupas secas na minha mochila. Acrescentou, apontando para um amontoado junto a uma pedra larga, perto da fogueira. Vá até aquelas rochas lá atrás e se troque. Não quero que morra de frio agora que está a salvo. Liora, com um sorriso largo entre os dentes que batiam uns contra os outros, agradeceu com um aceno rápido da cabeça, o cabelo molhado balançando, os pés descalços marcando pegadas pequeninas na areia úmida, enquanto se afastava rumo às rochas. Tauren virou-se então para Kael, os olhos castanhos fixos no menino por alguns segundos, como se tentasse encaixar peças de um quebra-cabeças antigo. O olhar desceu ao cajado em sua mão, a madeira vermelha pulsando com um brilho fraco, e voltou ao rosto dele, quase incrédulo. 14 invernos, se não me falha a conta. Qual é seu nome, garoto? Kael encolheu-se, o peito apertando com uma mistura de confusão e medo. Todos pareciam conhecê-lo. O que estava acontecendo? 13, senhor. Corrigiu educadamente, a voz baixa, mas firme. E obrigado pela ajuda. Não sei como fez isso, mas estaríamos encrencados se não fosse por vocês. Meu nome é Kael. Cedo demais. Murmurou Tauren, as palavras escapando num sussurro rouco, mais para si mesmo do que para o garoto, um eco da frase que martelava sua mente desde o corvo com a mensagem de socorro. Ele prosseguiu, os olhos endurecendo com uma determinação sombria. Certo, Kael, vamos nos manter simples aqui. Tudo o que você precisa saber é que está seguro. Conheci sua mãe, e me entristece imensamente o fato de ela não estar com você. Presumo que tenha havido o pior? Kael assentiu com a cabeça, sem entender a primeira afirmação do ancião, os olhos cinzentos tremendo enquanto segurava uma lágrima que ameaçava se formar, o peso da perda subindo como bile pela garganta. Tauren não permitiu que ele se afundasse na fraqueza, a voz cortando o silêncio como uma lâmina gentil. Agora, o mais urgente é ter certeza que vocês não morram de frio nem de fome. Ele acrescentou, o olhar desviando para Liora, que voltava vestida com uma camisa larga demais, em que certamente caberiam 3 dela, as mangas pendendo como asas tortas e a barra terminando além dos joelhos, o cobertor enrolado nos ombros magros. Seus olhos brilhavam, contentes por se livrar do tecido gelado que a encharcava. Em tempo. Continuou Tauren. Quero que me contem tudo o que houve, nos mínimos detalhes. Isso é importante. Com essas palavras, ele virou-se, os passos firmes ecoando na praia de Seixos enquanto seguia em direção aos mantimentos, a viola nas costas zumbindo baixo com o movimento. Liora,
Com o rosto começando a retomar a cor rosada, juntou-se aos meninos, os cabelos ainda pingando gotas que reluziam sob o brilho do cajado. Bem melhor agora. Disse ela, puxando o cobertor mais para perto. Mas acho que se eu andar muito rápido, é capaz da roupa ficar para trás. A voz saiu leve, brincalhona, um fio de calor contra a noite fria. Caio soltou uma risada aberta e desajeitada, quebrando o silêncio da praia. Era impossível não simpatizar com Liora. Desculpe por isso. Respondeu, os olhos brilhando com um misto de timidez e animação. Se eu soubesse que uma moça tão especial estava vindo, teria me arrumado melhor e talvez até trazido um vestido também. As palavras escaparam antes que ele pudesse pensar. As bochechas corando num vermelho vivo que contrastava com a luz pálida do cajado. Só depois ele percebeu o peso da situação. Mas esse era Caius, sem noção, sem travas na língua, um coração leve demais para segurar as brincadeiras. Liora corou também, o rubor subindo rápido pela pele clara, contrastando com a palidez do frio, os olhos azuis baixando com um sorriso tímido. Nenhum garoto jamais falara assim com ela, e o calor subiu ao rosto como uma chama inesperada. Kael, por sua vez, não achou a menor graça. Franziu o senho, e um resmungo abafado escapou-lhe da garganta. Ele deu as costas, os pés chutando seixos soltos enquanto andava na direção de Tauren, o cajado firme na mão, a luz tremendo com cada passo. Precisava de respostas, não de um moleque bobo fazendo graça.